Agora, não quer dizer que os dois partidos sociais-democratas, que é o Partido Socialista e o Partido Socialista a diesel, que é o PST, saibam o que é a social-democracia já. Acho que se perderam um pouco na sua caminhada. Mas isto lá chegaremos. Mas eu concordo com tudo aquilo que tu dizes, por isso é que eu fiz um movimento sem interesses com o Marco Almeida. Exatamente. Pronto, mas faz favor em relação à urbanização, porque as pessoas estão... A gente vai pedir ao Guilherme Leite para fazer um programa sobre a social-democracia. O futuro dirá... Quando quiser. O futuro dirá quem merecerá ser o próximo Presidente da Câmara. E, obviamente, é muito mais lógico que seja o Marco Almeida do que outro magaref que venha fora do Conselho. Portanto, tudo bem, mas terás com certeza o meu apoio. Muito obrigado. Não é... 1, 2, 3. É uma troika. Outro? Bom, está dito. É uma troika de 4. Cidadania e debate de 15 em 15 dias na Saleia TV. Bem-vindos a mais um Troika de 4. Como habitualmente, Alexandre Almeida, Nuno da Câmara Pereira e Guilherme Ponce Leão. Antes do assunto que nos traz aqui hoje, minuto prévio. Nuno da Câmara Pereira. Minuto prévio. Olha, uma ideia para lançar junto dos munícipes de Sintra e da autarquia e até do nosso Presidente da Junta de Freguesia, que nos acompanha nesta épica odisseia que é estar aqui nas câmaras perante Sintra e toda esta municipalidade, estas razões todas. Então é o seguinte, e outro dia falámos e abordámos assim pela rama, mas eu julgo que era importante largar o desafio ao Presidente da Junta de Freguesia de São João das Lampas para que de uma vez por todas pensasse de que é a única freguesia do país que tem condições de espaço e de desígnio ambiental para conseguir implementar na sua freguesia um parque para reciclagem de toda a matéria vegetal que se produz na Serra de Sintra e à volta da mesma, nos jardins imensos que proliferam por toda a zona rural e turística, para que se pudesse economizar muita, mas muita energia, em que começava pelas pessoas com mais dificuldades, em que era possível montar a baixo preço uma caldeira para aproveitamento de toda a matéria vegetal, para assim poder fornecer eletricidade a pequenos povoamentos. Sintra é o único sítio do país que tem capacidade, pela sua dimensão e pela sua localização junto à Serra de Sintra e com habitantes suficientes para conseguir justificar uma central geotérmica que pudesse resolver este assunto energético, já que o Concelho de Sintra tem à volta de 50 mil pontos de luz. 50 mil pontos de luz, imaginarás o quanto não se poderia poupar, não os 50 mil, mas se diminuíssemos em 10 mil, era muito dinheiro. Mais ainda, quando podemos pensar nas habitações próprias, nos invernos frios que atravessamos, este por exemplo, e que com tanta matéria verde que se deita fora, dever-se-ia pensar com sustentabilidade e com alguma consistência na execução deste projeto, que é muito, muito, muito mais fácil e muito mais execuível do que as pessoas possam pensar. Antes de passar ao Guilherme, Alexandre, um minuto prévio. Então eu vou ter que dividir o minuto prévio em muitas... Um minuto mais pequeno do que o Nuno. Muito bem, então eu primeiro gostava de cumprimentar a todos e boa tarde e dizer o meu minuto prévio. Estou indignado com os 6 cêntimos na gasolina e no gasóleo. Eu acho que as pessoas que usam o carro não é por desporto, nem para ir, neste tempo, a ir à praia. Quer dizer, andamos aqui um bocadinho a tirar com uma mão, a dar com uma mão e a tirar com duas. Não vejo onde é que este governo alterou a austeridade. Não consigo ver. O segundo ponto prévio é esta vergonha da esquerda radical, e acho que o PS tem uma ala, ou várias alas, e uma delas tem que estar com muita atenção ao que está a acontecer, porque a esquerda radical quer, na sua deriva
messiânica e completamente deslocada, agora introduzir mais uma coisa que é a eutanásia. Chama a atenção para essa questão porque é mais uma das frentes de batalha das elites iluminadas que dá muito pano para mangas. A outra coisa é que fico espantado com os vídeos à família. Eu não era do tempo, mas acho que havia uns vídeos que no antigo regime se falavam às famílias, uns vídeos na televisão, as conversas em família. Agora o Dr. António Costa tem vídeos para as famílias, a explicar a sua visão ao mundo. Enfim, deve ser uma nova versão. E por último, e por fim, que não é meu hábito dar muitos parabéns, mas hoje gostava de reiterar uma condecoração que foi feita a Gaspar Castelo Branco, que foi uma vítima mortal com um tiro na cabeça à saída da sua casa há 30 anos atrás pelos operacionais das FP 25 de Abril, que mataram este senhor porque era funcionário do Estado português. E fico por aqui. Guilherme Ponce Leão. Olha, eu perante estas duas brilhantes intervenções não vou ter minuto prévio da minha autoria, porque ambas as intervenções foram ao encontro daquilo que eu queria dizer. De qualquer forma, eu que ao meu querido amigo Nuno da Câmara Pereira, quero dizer que ele com este frio deve ter o cérebro congelado. Porque a brilhante ideia que ele teve... Não, a brilhante ideia que ele teve não tem seguimento por ninguém. Acha que alguém vai pôr em causa os lucros chorudos das Sumas e das outras empresas que fazem a reciclagem dos lixos, ou que tentam fazer a reciclagem dos lixos? Isto dá muito dinheiro. Portanto, não há ninguém que toque nesse lobby instalado nas câmaras de Sintra como nas outras todas. Isto dá muito dinheiro para que a ideia brilhante do meu colega de painel possa ir avante. Sou defensor disso. Aliás, candidatei-me há 5 anos a um ecocentro gigante com 8 valências de resíduos na freguesia. Temos terreno dado à Câmara de Sintra para fazer o respectivo ecocentro para que toda a gente dentro da área doméstica e talvez até ao pequeno mestre de obras desse lá por os seus entulhos. Portanto, e isto tudo foi aprovado, mas depois os 180 mil euros destinados a tratar o lixo, tratou deles e hoje continua à espera de um ecocentro gigante. Eu quero também, e portanto a ideia é fabulosa, a Junta de Freguesia está de mãos abertas a esses ou outros projetos ambientais, mas não acredito que em Portugal tanto o lobby da energia como o lobby dos reciclagens de lixos aceitem este tipo de coisas. Em relação ao meu colega painel que falou do governo, não haja dúvida que estamos perante um grupelho de charlatões, que é o governo do Partido Socialista e os apêndices que o apoiam. É um grupelho de charlatões. Estes indivíduos da extrema-esquerda e do Partido Comunista só apoiam o Sócrates. Esse nem eu. Vejam bem para onde é que a boca me está a levar, mas só apoiam o governo de António Costa para serem contra o Passos Coelho, porque de resto isto é inadmissível ao ponto que estes grupelhos chegam para darem apoio a um governo que vai ter uma carga fiscal idêntica à que o Passos Coelho tinha, que está a fazer, mentiu desavergonhadamente aos portugueses. E em relação também às outras coisas que o Alexandre disse, é pura verdade. E efetivamente há 30 anos mataram um homem e ninguém foi culpado. E estes é que são os heróis de Abril. E nós, aqueles que durante tantos anos como eu trabalhei para este país, sou um indivíduo qualquer que anda aqui, não tenho valor para nada, eu e mulheres como nós. Antes do minuto prévio, deixem-me dizer que a Saúde TV é assim, ampla liberdade, cada um diz o que pensa. Eu aperto a mão ao Guilherme, sabendo ele que eu apoio este governo, como o Alexandre sabe, mas a liberdade é isto e é assim que deve ser e é assim que é bonito. Vamos agora ao assunto que foi proposto pelo nosso... Eu disse isto porque há pessoas que pensam que a Saleia TV não é livre e tal. Foi mais por aí que disse isto. O nosso espectador chama-se Rui Passos e diz para quando e depois mandou um link. Propõe que se discuta o que vinha neste link. O Alexandre teve o cuidado de imprimir parte do link. Eu peço que ele vire ali para a câmara para se perceber o que é. Aquilo são prédios
da tapada das Mercês, e o que eu proponho que se discuta é o facto da Câmara Municipal ir agora assumir como sua os custos, é assim que eu posso dizer, não é? Os custos de um final de obra que já devia ter sido feita há 40 anos e que devia ser paga por uma empresa privada chamada Sintra com C, não é? Exatamente. Sintra com C. É este o assunto que aqui vamos tentar discutir. Eu passo a palavra ao Alexandre, já que ele tem os papéis à frente, e depois o painel discutirá. Bem, eu gostava de começar por dizer uma declaração de interesses. Eu não tenho nenhum alvará nem de arquiteto, nem de paisagista, enfim, não estou a falar como cidadão comum, e mais, como um cidadão que vive em Casal de Câmara, e mais, filho de uma pessoa que nos anos 70 fez parte e construiu tijolo por tijolo numa freguesia que foi a dada altura a maior freguesia com habitações clandestinas, ou seja, que não tinham alvará, ou seja, o Estado não lhes dava autorização, ou não queria que elas existissem daquela maneira. Portanto, eu não sou nenhum supra-sumo que vive num mundo imperfeito. Portanto, eu vivo num sítio que foi a dada altura um sítio complicado em termos urbanísticos. Bem, dito isto, também sou de um sítio que sofreu posteriormente a uma intervenção pessoal, ou seja, cada pessoa juntava os seus tijolos e fazia a sua casa, tem os seus problemas, mas assumiram-nos, ou seja, cada um de nós, perante a Câmara, pagou tudo o que a Câmara pediu para existirem neste momento. Bem, ao contrário do que está a passar aqui teoricamente, e eu não sei tudo, mas sei aquilo que é público e que, com base naquele artigo que o nosso espectador nos enviou, que é a Tapada das Mercês, e neste momento é uma terra praticamente sem dono, sem lei, com lei, mas sem futuro, pelo menos. A oeste de Péguas, como diziam nos livros do Pilo. O que é que acontece? Eu fico muito triste porque a poucos quilómetros, não dizer metros porque não é, mas a poucos quilómetros de um património fantástico mundial que é o centro de Sintra, nós temos aqui 22 mil almas que vivem num sítio indigno, em que parece que não têm direito a espaços verdes, a igreja, a gimnodesportivo, enfim, a tudo aquilo que 22 mil pessoas, que diga-se passagem, não sabem o poder que têm, porque são mais de um terço dos votantes da freguesia de Mem Martins, mas isso é outra questão ligada com a cidadania e de como as pessoas se agregam para lutar por si e por aquilo que devem exigir de bem. Vivem 22 mil almas, como eu estava a dizer, num sítio que parece que a Câmara tem dificuldades a pôr a mão, ou seja, teoricamente na prática, esta urbanização tem um alvará de loteamento com a data de 1978 e ainda a Câmara não recebeu, em 2016, esta urbanização. É isto que se está a tratar. Então, ou seja, foi há pouco tempo, foi só em 78. Pronto. Ou seja, esta urbanização parece que só vai ter futuro, e isso é que é o problema, é que a empresa que criou isto desapareceu, faliu, portanto não há responsabilidade, até o próprio dono, o senhor, parece que já faleceu. Quem recebeu a empresa, eu não sou expert em leis, mas parece que não recebeu também os problemas, recebeu só, não sei o quê, algum património, mas não este problema. É preciso investir aqui dinheiro e parece que agora a Câmara, a única solução que tem para investir, para resolver a situação, é dando ao alvará para uma nova urbanização, portanto, metendo aqui neste espaço já apertado mais fogos, mais gente. Vai haver mais cimento aqui? Vai haver mais cimento, chamada Quinta da Marquesa, uma urbanização aqui. Que é por cima da Tapada. Que eu não sei, mas que teoricamente, digamos assim, o dinheiro que virá desse empreendimento e no plano pormenor para poder trazer as mais-valias que uma urbanização deve ter, os tais espaços públicos, vão trazer para este lado, vai incluir a Tapada das Mercês. Portanto, a Tapada das Mercês só será habitável com dignidade se mais betão for autorizado. Não sei se era isto bem que as pessoas e os sintrenses deveriam ter como objetivo. Mas isto não é um bocado
Eu passei ao Guilherme por ele ser presidente de junta. Isto não é a mesma coisa que alguém chegar à junta e dizer eu só arranjo o muro do meu terreno se me derem mais terreno. Sim, isto é um mal que vem há muitos anos, desde 78. Já passaram muitos executivos da Câmara e se calhar naquela altura que a Câmara teria todas as condições para intervir, não interviu. E eu aqui responsabilizo todos os presidentes de Câmara e os seus executivos, porque tiveram possibilidades no auge desta empresa, onde se movimentaram milhões e milhões de contos e depois milhões de euros e não conseguiram obrigar, talvez por... O auge da empresa foi em que altura? Foi esse, os anos 80, foi o grande auge, foi quando isto explodiu, a partir de 78, e efetivamente tiveram a hipótese, estamos a falar em presidentes como Edith Estrela e outros que por lá passaram, e Fernando Seara, se bem que o Fernando Seara já apanhou isto como uma doença crónica, se calhar ele, apercebendo-se dessa situação, sabendo-se que já não havia hipótese, não fez nada, e agora, concordando com a decisão da Câmara, porque efetivamente alguém tem que pegar nisto, temos que ir à procura daquelas pessoas que fizeram esta urbanização e que deixaram a parte exterior dos prédios no caos. Isto é um caos autêntico. As pessoas não têm jardins, as pessoas não têm nada, há muitas zonas que não tinham passeios, ou se os tinham estavam mal estruturados. A Câmara já gastou e teve que gastar muito dinheiro. Concordando com isso, alguém tem que tomar conta disso, mas eu penso que a Câmara de Sintra, neste momento, está única e exclusivamente orientada para as grandes urbes. Eu aproveito o facto de estar a falar nisto para, mais uma vez, dizer que, a nível das freguesias rurais, nomeadamente a freguesia de São João das Lampas e Terrugem, nós nos últimos 2 anos e meio, aliás, desde novembro de 2013 até hoje, temos poucos milhares de euros investidos na nossa freguesia. Não há investimento absolutamente nenhum. Portanto, é uma área territorial... É a maior freguesia, é que não temos investimento. A Câmara não tem investimento nenhum, praticamente nenhum na freguesia. Isto pode ser comprovado aquilo que eu estou a dizer. Obras da Câmara, diretamente feitas para a Câmara, não há investimento absolutamente nenhum. E o senhor veja só aqui em Mem Martins, as obras que fizeram por causa do Jumbo ascenderam a 800 mil euros de obras feitas na freguesia de Algueirão Mem Martins. Mais estas 300 ou 400 mil que vão fazer na Tapada das Mercês. Mais 1 milhão em Queluz. Mais não sei quantos milhões em Nagualva. Mais não sei quantos milhões em Rio de Moro. E depois nós. Mas há freguesias que, sendo rurais, também já tiveram algum investimento da Câmara. Portanto, o Alexandre que é o peso do voto. Ele disse é o peso do voto. Mas também há uma coisa que eu preciso ir na conversa do Alexandre. E para terminar, se Casal de Câmara, o urbanizador de Casal de Câmara foi o povo. O urbanizador foi o povo. Teve que fazer as obras de urbanização exterior à conta deles. Pagamos tudo. Perdoem-me os que moram na Tapada das Mercês. Porque é que a Câmara também não obriga os que cá estão, porque deixaram o urbanizador principal ir embora e sejam eles a pagar essas coisas? Porquê? Me desculpem, as pessoas que cá vivem não têm culpa nenhuma. Mas os urbanizadores, o povo urbanizador de Casal de Câmara também não tinha culpa de não ter dinheiro para comprar andares e tiverem que fazer uns barracos de madeira, depois uns barracos de tijolo burro e depois um tijolo já de outro tipo de material. Eu não queria avançar mais porque posso ser muito cáustico. Vamos lá ver. É certo que a Tapada das Mercês está abandonada há muitos anos. E foi o que aqui se disse. Sujeita ao livre-arbítrio, ao abandono
e até alguma anarquia, para não dizer caos, urbanisticamente falando. De facto, merece o resto de uma zona verde que ainda resta nesta urbanidade toda anárquica que se foi fazendo desde o 5 de Abril, por mão do povo, ou sem a mão, sem a sua mão, e debaixo até da tutela da Câmara Municipal, quer pelo abandono, quer até pela atitude irresponsável com que foi permitindo urbanizar e deixando de urbanizar, e ela própria responsabilizar-se muitas vezes até por zonas que não lhe cabiam ela tomar alguma atitude. De qualquer maneira, portanto, exige-se que a Câmara, aquela zona merece a sua reclassificação. Para isso precisamos saber também o plano pormenor. E o plano pormenor parece-me que está a ser elaborado. E sobre o princípio de que a Câmara Municipal, muito mais a de Sintra, as câmaras municipais, mas muito mais a de Sintra, não é a entidade ideal para urbanizar seja o que for. Entregar isso à iniciativa privada, de abrir concurso, limitando, obviamente, todas as zonas de parqueamento, as zonas verdes, a zona de escola, tudo isso, a densidade de construção, o enquadramento paisagístico, tudo isso é preciso ser previsto e submeter a concurso por determinadas zonas à iniciativa privada, porque quanto mais o Estado for tutelar na atitude da gestão da coisa privada ou mesmo da coisa pública, quanto mais ela for tutelada pelo Estado, menos democracia existe, menos liberdade e menos responsabilidade. Corrupção. Exatamente, mais corrupção e, portanto, menos liberdade e menos responsabilidade por parte dos cidadãos. Ora bem, estamos no século XXI, não estamos no milénio passado, onde tudo passou no milénio passado, e agora, com um novo milénio, com uma nova atitude, com novas dificuldades financeiras e económicas, com um novo olhar sobre o que é a urbanização do século XXI, é fundamental que se dê tempo para que as pessoas possam perceber o que é esta urbanização e ao que leva a mesma. Ou seja, quando nós vivemos junto de uma população aqui nas Mercês, a maior parte delas é até em condições subhumanas de vivência, em que nós temos muita gente vinda de África, nas últimas eleições em que eu assisti, inclusive a Tapadas das Mercês, onde há uma zona com imensos sobreiros históricos, uma zona verde importantíssima. Sobreiros históricos? Sobreiros históricos. Sobreiros com mais de 100 anos. Com mais de 100 anos. E é onde, inclusivamente, assisti a várias festas de gente vinda da África, seguindo as suas tradições, e que era o único sítio onde se encontravam para se banquetearem, não é banquete, para se banquetearem, para ter o seu chouriço, para o seu baile, o seu bailarico, traziam as suas aparelhagens eletrónicas, depois iam cantar, e ali encontravam-se. Portanto, há um centro de encontro, acho que quinzenal, desta gente de África, que não encontra mais lado nenhum, porque nunca foram acolhidos como deve ser por nós, que os colonizámos durante 500 anos, e de facto, como é que ao fim de 500 anos, e dos sítios do país onde há mais concentração de gente africana, é em Sintra, e mais propriamente aqui nesta zona onde nós estamos a falar. Portanto, é preciso ter em conta estas pessoas que estão aliadas de toda a problemática da cidadania, que não votam, nem querem saber do voto, nem acreditam no voto. Não acreditam na sua responsabilidade. E já nem falo que não acreditam naqueles que superintendem aos destinos da cidadania. Mas eles próprios não exercem, nem acreditam no seu exercício. E, portanto, quando se põe e quando se pensa em urbanizar ou reurbanizar, ou reclassificar, seja lá o que quiserem, uma zona como esta, tenham em conta o problema sociológico das populações que aqui habitam
ou que podem vir a habitar. Antes de dar mais um minuto final a cada um, gostava que me autorizasse só a contar uma história que presenciei aqui na Tapada das Mercês e que, no estado em que hoje está o mundo, acho que nos deve orgulhar. Por isso é que gostava de contar. Eu fui uma vez gravar aqui à sexta-feira a saída da mesquita, porque há uma mesquita na Tapada das Mercês. Fui gravar, por curiosidade, e ao lado há um centro paroquial cristão, ao lado da mesquita. E eu vi comovido que as pessoas saíam da mesquita e do centro paroquial cristão e ficavam ali na conversa como se não houvesse problemas entre cristãos e muçulmanos no resto do mundo. E aqui eu presenciei, não havia. Ficaram lá a falar, tal, e este é um grande exemplo que ainda pode, se calhar ainda vamos a tempo para que isto continue assim. Guilherme e Ponce Leão. Só os dois. Os dois Guilhermes. Guilherme e Ponce Leão. São os dois Guilhermes. Guilherme e Ponce Leão. Desculpa, mas são os dois Guilhermes. Eu julguei que era Guilherme e Ponce Leão. Vocês são o Guilherme sem Tel, eu sou o Tel sem Guilherme. Está bem, tinha que ser. Então, tínhamos que dar um. Exatamente. Estávamos muito rígidos. Eu não falo no Alexandre porque eu sei perfeitamente que o Alexandre comunga e é meu parceiro de várias atitudes políticas eu não. E de várias tarefas. Tu és Marco Almeidista. Sou mais quê? Marco Almeidista e social-democracista. Portanto, és total. Não sou renegado, não sou renegado, coisa que tu estás a ser. Tu toda a vida vivestes com isso e agora de repente deixaste de ser social-democrata. Ai não. Eu nunca disse que era social-democrata. Força. Mas obviamente que entre as várias linhas pragmáticas, a social-democracia é aquela que se coaduna mais connosco portugueses. Agora, não quer dizer que os dois partidos sociais-democratas, que é o Partido Socialista e o Partido Socialista a diesel, que é o PST, saibam o que é a social-democracia já. Acho que se perderam um pouco na sua caminhada. Mas isto lá chegaremos. Mas eu concordo com tudo aquilo que tu dizes, por isso é que eu fiz um movimento sem interesses com o Marco Almeida. Exatamente. Pronto, mas faz favor a relação à urbanização, porque as pessoas estão. A gente vai pedir ao Guilherme Leite para fazer um programa sobre a social-democracia. O futuro dirá. Quando quiser. O futuro dirá quem me será ser o próximo Presidente da Câmara. E, obviamente, é muito mais lógico que seja o Marco Almeida do que outro magaref que venha fora do Conselho. Portanto, tudo bem, mas terás com certeza o meu apoio. Muito obrigado. Não é por aí. Muito obrigado. Mas vais responder a isto? Quando disse que eras Marco Almeidista, não foi só para destacar a diferença que nos separa, mas que se calhar o futuro nos juntará. Marco Almeidista, não. Eu pertenço a um movimento chamado Movimentos de Interesses com Marco Almeida. E quando me conotares com Movimentos de Interesses com Marco Almeida, eu digo presente. Quando tiveres a dizer coisas que não têm sinónimo, eu recuso terminantemente. Olha lá, Sintra orgulha-se, o país orgulha-se de ter os socratinos. O quê? Os socratinos. 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 O país orgulha-se de ter socratinos. Vamos lá, Tapada. E porquê é que Sintra não se orgulha de ser os Marco Almeidistas? É um fenómeno. É um fenómeno, tudo bem. Não, isto não é de denegrir, pelo contrário. O repto que o Senhor nos deu. E portanto, continuando para mim, porque entretanto já me perdi na questão. A questão era da Tapada das Mercês ter pessoas amigas que são de várias religiões e, portanto, é um espaço, eu também assisto no meu dia-a-dia esse tipo de coisas. Aquilo que eu quero vincar é que a situação da Tapada das Mercês tem que ser resolvida. Agora, eu peço à Câmara que aperte com os donos disto, com as pessoas que estão... Os donos disto tudo. Os donos disto tudo onde nós estamos aqui. Já sei o que é que ia dizer. Que aperte com eles, e eu acabo já a minha parte. Mas já sei o que eu ia dizer. Aperte com eles, vão vasculhar tudo onde eles possam ter bens e onde possam ter interesses e que os obriguem a assumir, e como muito bem disse o Alexandre, acho que essas famílias só foram buscar o que era bom das Sintras e dessas empresas que fizeram isto e não foram, e não têm os deveres que deviam ter. Portanto, eu apelo a que o Sr. Presidente da Câmara tenha a força e a motivação suficiente para que não desarme e consiga fazer isto,
para que a Câmara se possa substituir a eles e depois exigir as contrapartidas. E que não se esqueça da parte rural, porque não haja dúvida que a parte rural do concelho, nomeadamente a minha freguesia, não tem investimento absolutamente nenhum. E nós somos o parente pobre da política civil. Mas eu acredito por acaso no democrata cristão Basílio Horta, que acredito que ainda consiga. Que estás a rir? Os Nunões vêm maquiavélicos. Eu tenho que passar ao Alexandre para o programa. Mas eu ainda acredito, e tu há bocado disseste que viste cristãos e muçulmanos juntos. Vi, fiquei comovido. Eu acredito. Não é de estranhar que haja Não socialistas. era um ou dois, era Eu um acredito que o zero. democrata cristão, Dr. Basílio Horta, Com socialista islâmico. o Dr. Basílio Horta, democrata cristão, candidato independente, Se consiga dar com socialista islâmico como o Dr. Rui Pereira, candidato por exemplo. independente e presidente da Câmara Independente do Partido Socialista, que saiba se independizar dos interesses que o Partido Socialista perversamente sempre soube aqui ter e começa a ter, que eu sei muita coisa, eles julgam que eu não sei, mas eu estou atento e sei, e portanto acredito piamente e tenho este direito de acreditar que o democrata cristão Dr. Basílio Horta possa, inclusive porque está em coligação, inclusive com o Partido Comunista Português, e onde o PST também está envolvido na gestão, e o CDS, consiga, portanto, ser consequente, civilizado, emergente e intuitivo naquilo que se espera dele, concretamente, em relação a esta nova urbanização que se aproxima das Mercês. Alexandre. Eu já gostava de estatística. As estatísticas têm algum peso e era só para dizer aos habitantes da Tapada das Mercês que eles estão equiparados a um concelho de dimensão interessante. Só para ter uma ideia, existem 308 concelhos neste país e 200 desses 308 não têm a população da Tapada das Mercês. Portanto, Por aqui se vê a importância que a Tapada das Mercês tem para um Estamos a falar de 2/3 dos concelhos do país não têm tanta população como a Tapada das Mercês. Mas já agora gostava de saber o peso da freguesia São João das Lâmpadas nos concelhos. Quantos concelhos é que têm menos de 20 mil pessoas? Menos de 20 mil? Sim. Menos de 20 mil. Depois, já digo. Está bem, mas pois. isto é a primeira parte. Depois, para dar os parabéns à Associação de Moradores, que tem feito um trabalho de luta. Bem lembrado. A luta no terreno Já estás em campanha. daquilo que é preciso fazer. Depois gostava de dizer que muitos destes prédios aqui da Tapada das Mercês, deixem-me só dizer, antes disso, uma coisa. Aqui nota-se, isto é a prova mais do que concreta da importância de ter um sintrense como Presidente da Câmara de Sintra. Conhecer estas coisas como nós conhecemos, porque ouvimos desde pequenos, em todo o lado, em que ouvimos as conversas de tudo, das positivas, do que à frente, agora do que vir desculpem a expressão, um atleta de fora jogar numa equipa que tem tudo para ser muito caseira. Portanto, estas coisas não são simples. E eu acho, sem querer, obviamente, estar aqui a dizer nada, nem nomes nenhuns, o que eu quero dizer é que a importância de ter um sintrense para para ser eleito e perceber Sintra é muito importante. Porque estas coisas acontecem, primeiro, porque o Estado / Câmara tem excesso de peso na vida das pessoas. Ou seja, onde é que estavam os fiscais que autorizaram a que isto acontecesse, mas não viram que não havia piscinas, que não havia estacionamentos, que não havia traços no estacionamento? Onde é que estão? Eu não sei. Eu sei que há aqui prédios que, por exemplo, a partir de uma certa altura não há coluna seca. A água não chega lá. Se houver um incêndio a partir de um certo piso, a água não chega lá. Se morrer alguém, quem é que é responsável? É só o senhor da Sintra, dos urbanizadores? Ou foram aqueles que deviam estar lá, dia a dia, a fazer a fiscalização da Câmara, a camarária, perdão, as pessoas que tinham a autoridade para fazer a fiscalização não a fizeram. E porquê é que não a fizeram?
se calhar não é só por causa... A culpa não tem só uma pessoa. Há várias pessoas. Se isto depois entra na fase de justiça jurídica, eu aí não sei. O que eu sei é que é muito estranho isto ter acontecido sem ninguém ver. Onde é que estavam os fiscais? Não percebo. E por fim, há outra coisa que é a tal falta de termos uma identidade sintrense marcada. Vejam que as câmaras municipais à volta compram prédios aqui na Tapada das Mercês para instalar imigrantes que vêm de outros sítios. Sim, a Câmara da Amadora é uma delas. A Câmara da Amadora compra aqui apartamentos aqui para colocar... Aqui não só. E em Queluz e no Casal de Câmara. Ao abrigo de um acordo internacional, enfim, não vou ficar por aqui, onde não querendo ter certo tipo de pessoas no seu concelho, o que eu fico muito espantado, porque parece que há pessoas de primeira e pessoas de segunda. Pessoas de primeira e pessoas de segunda, parece que há uma certa higiene que certas câmaras querem, e então empurram as coisas para aquela câmara que, não tendo uma coluna vertebral a dizer assim, não, eu tenho que defender os interesses. No final dos anos 30 e princípios dos anos 40 teve muito em voga. Mas isto aconteceu há 2, 3 anos. Isto é gravíssimo. Isto aconteceu há 2, 3 anos e foi objeto de intervenção na Assembleia Municipal. Exatamente. E é por isso que há cerca de 20 20 raças, 20 nacionalidades diferentes a viver na Tapada das Mercês. Pergunto eu, será que estas pessoas vêm para cá porque é super atraente e fantástico viver aqui, escolher entre Beloura e Tapada das Mercês? Vou para a Tapada das Mercês. Ou será que há aqui qualquer coisa estranha e qualquer coisa que não defende nem os interesses dessas pessoas, nem os interesses dos sintrenses e nem a identidade que era preciso que quem lá está na Câmara dissesse, espera lá, primeiro eu tenho que precaver-me da qualidade. Então eu estou a deixar pessoas virem para um sítio que não tem qualidade para os que já cá estão desde 78 e há aqui um negócio de compra de apartamentos para pôr pessoas através de uns dinheiros internacionais. Isto soa-me muito estranho. E tenho pena de lá na Câmara não estar sentada uma pessoa sintrense que diga, espera lá, isto assim, nós temos primeiro que tomar conta da nossa vida, isto não pode ser assim. Olha, vá lá, tivemos sorte que os refugiados não quiseram vir para o nosso conselho, senão era mais alguns que ficar por aqui na troca de 4, foi um bocadinho não maior que o habitual, mas acho que valeu a pena. Até daqui a 15 dias, já sabem, o programa está disponível no site da Saloia em www.saloia.tv, na Mel, em Mel, botão verde 2222, no YouTube e no Facebook. Este programa está cada vez com mais visitas. Um dia destes vamos dar conta dos resultados que ele está a ter.